agora vamos a ele. Vamos, por favor, Zuzu, você poderia apresentar essa figura Senador importante? por Santa Catarina, pelo Partido Liberal, vice-líder do governo no Congresso e eleito o melhor senador pelo ranking dos políticos, Jorginho Melo. Vem pra cá, Jorginho. Sem gracinha. Sem gracinha. Fala, Jorginho. Fala, Jorge. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Como é que estamos aí de trabalho na CPI? Da CPI aí. Prazer estar falando com vocês. Prazer estar falando com vocês desse programa aqui. O Brasil já reconhece há muito tempo, né? Muito bem, senador. Então vamos lá, as perguntas. Boa. Queremos saber aí quais são as últimas. Quais são as últimas aí da CPI aí? Você que está acompanhando aí. Estamos agora fazendo o interrogatório do deputado Osmar Terra. Ele que fez umas previsões lá da pandemia, aquela coisa toda. Enfim, então nós estamos agora com ele. Eu saí lá da CPI para vir aqui prazerosamente atender vocês. Muito bem, e obrigado pela sua gentileza aí de estar conversando com a gente. Posso dar um pontapé inicial aqui? É o que todo mundo quer saber, senador. Boa tarde, primeiramente. Eu queria saber a sua avaliação do desenrolar aí da CPI. Você acha que vai trazer algum resultado ou tudo isso é um grande palanque para 2022? Rogério, eu acho que é um palanque político. O Renan, o Omar e mais alguns estão estados na cinza, agora estão retornando, né? Estão dando discurso de preocupado com o país, com a verdade, com tudo isso, né? A CPI não vai dar em nada, porque ela já começou errado. Quando ela é parcial, nada funciona. Entendeu? Então a CPI tem dado mau exemplo, palanque político, demagogia, construir uma narrativa que não vai a lugar nenhum, né? Então, nós estamos cumprindo a missão. Eu fui contra a instalação dessa CPI porque o momento não era de CPI, porque CPI avalia e analisa o passado. Isso podia ver depois. Agora nós temos que gastar energia com vacina, combater a pandemia. É isso que nós estávamos fazendo. E foi parado. Nós estávamos junto com o Rodrigo Pacheco fazendo um trabalho dos senadores, falando com os países que venderam vacina, com as embaixadas, com os laboratórios. E isso parou para cuidar da CPI. A CPI que quer, de qualquer forma, fazer uma narrativa, construir um relatório que já deve estar mais ou menos pronto para responsabilizar exclusivamente o presidente Bolsonaro. Isso é uma bobagem, né? No meu ponto de vista. Ô, senador, falando da CPI, eu queria que o senhor explicasse pra gente o que é essa reunião secreta que volta e meia aparece, reunião secreta dos senadores. O senhor já participou dessa? O que acontece nessa reunião secreta? Queria que o senhor destrinchasse isso. A gente faz a reunião pública ali, com a televisão, com a TV Senado e todas as outras televisões que estão ali, e depois, quando é para votar requerimento, aprovar nomes para quebrar sigilo ou fazer conversas reservadas, é que se faz exclusivamente com os senadores dentro da mesma sala, se esvazia e se faz a tal de reunião secreta. Se tiver uma testemunha que queira falar alguma coisa também de forma reservada, ela pode pedir, eu não quero falar de público, mas quero falar no particular. E aí a gente promove essa reunião, isso é normal, tem a reunião administrativa, para votar encaminhamentos, requerimentos, a pauta. E depois tem a reunião plenária e tem a reunião dita secreta, que é uma reunião reservada. O Bolsonaro é o alvo principal da CPI, a gente não pode não falar sobre isso. Apesar de você defender muitas vezes o governo, qual que é a sua opinião? Onde você acha que o Bolsonaro errou na condução da pandemia? Todos nós erramos. O mundo errou. A pandemia nos pegou de calça curta, e todos nós começamos a improvisar. A vacina veio, nós compramos vacina em março, ela foi homologada pela Anvisa dia 26 de fevereiro, né? Quando a Pfizer pediu o registro da vacina. Então todos nós erramos. Foi mandado muito dinheiro para os estados e municípios e foi feito muita picaretagem. Teve gente que comprou, pagou precatório, pagou salário atrasado e não investiu em equipamentos, em UTI, em respiradores. Isso virou uma vergonha, esse negócio de respiradores. Então, o erro. O governo federal mandou o dinheiro para os estados e municípios.
E lá na ponta foi feito muita bandalheira. É por isso que nós queremos investigar o caminho do dinheiro. Nós queremos ir atrás da corrupção. E essa parte maior da CPI não deseja. Eles querem blindar os governadores. Não pode chegar nos governadores. Então nós estamos lutando. Nós estamos lutando porque a dificuldade é do mundo, a dificuldade é do Brasil. Agora que a gente está dando velocidade à vacinação. Senador, eu estava ouvindo hoje o Osmar Terra e estava bastante constrangedor, porque ele falava uma coisa, aí botava um vídeo, aí ele falava outra, enfim. Alguns advogados estavam me explicando que pode se mentir na CPI, não é crime. Então alguém vai lá, que não é investigado, mente e não acontece nada. Para que serve a CPI se a pessoa pode mentir assim? Qual que é a responsabilização que pode ser feita? Porque me parece muito mais um show dos políticos do que algo que vai dar em alguma coisa. E custa caro, custa caro. Nós estamos pagando o seu salário, o salário dos seus colegas, que poderia estar andando com outras coisas, com a reforma administrativa, com a reforma tributária. Como funciona isso? A pessoa pode mentir e é isso, azar nosso. Tem a pessoa quando é testemunha, ela tem que prestar o juramento conforme o Código de Processo Penal. Então, o próprio presidente da comissão, quando inicia o depoimento, ele presta o juramento. Aí ele está sob juramento, ele não pode mentir, senão ele pode até ser preso, ele pode ser responsabilizado. Quando vem como convidado, ele pode prestar informações que ele conhece, que, não sei, eu ouvi falar, me disseram, ele não tem o juramento, então ele presta a informação. É o caso do Osmar Terra, que é deputado federal, é polêmico, desde lá do início, ele disse que a pandemia ia terminar em poucos dias, aquela coisa toda, contaminada de rebanho, e uma série de opiniões dele. Então ele está manifestando lá. Então quem vai na CPI tem essas possibilidades. Se está sob juramento, não pode mentir. Se não, pode dar informação que quiser ou omitir informação. O Supremo também tem dado um alvará para as pessoas para ficar calado, para se retirar quando quiser, não responder nada que crie prova contra ele. E é o que tem acontecido. O que aconteceu com o vídeo, governadores, né? Começou a fazer um discurso, depois aí foi embora. A hora que ele desejou sair, ele saiu, só comunicou e saiu, né? Muito bem. Senador, eu vou pedir 2 minutinhos aqui, que eu tenho que fazer um break aqui para a rede. Tem muita gente querendo acompanhar aqui, que o assunto é quente, a CPI, que está acontecendo em Brasília. Eu vou fazer um break rapidinho, já a gente volta. Presença aqui hoje do deputado Jorginho Melo, o senador Jorginho Melo, de Santa Catarina, que está aqui conversando com a gente. O Instagram, o Twitter e o Telegram dele é @Jorginho Melo com 2 L's. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos batendo papo com o senador por Santa Catarina, Jorginho Melo. Ele que está também na CPI. Para perguntas aqui, quem vai fazer? Zuzu, o Gordão? Pois não, Gordão? Antes da gente voltar para esse lance aí da CPI e tudo mais, é que o senhor foi eleito o melhor senador do Brasil pelo ranking dos políticos, né, em 2019. E quais são os critérios aí do ranking? Você foi um cara que foi acima da média ou é os outros que estão bem baixo aí? Opa, só um segundinho. Eu acho que fui acima da média. Certo. Eu acho que eu fui acima da média, porque é um critério técnico que eles têm, é sobre posições, manifestações, projetos sugeridos, propostos e leis aprovadas. Então, eu recebi com muita alegria. Isso é o pagamento de quem faz política dedicadamente, né? Muito bem, boa. Senador. Eu sei que agora aí estão discutindo aí, vendo quem foi o que causou o maior prejuízo e tal, mas eu penso para frente, eu falo o seguinte, o que a gente viu aqui dessa pandemia, terrível pandemia, né? Uma doença maldita, sim, levou tanta gente bacana, tantos amigos, pessoas da família, conhecidos, né? Foi tanta gente aí, 500 mil mortes e tal. Sim. E eu fico me perguntando, tudo na vida tem um legado, tudo na vida a gente tem que aprender pro futuro. A gente viu muita improvisação, não só no Brasil, no mundo inteiro teve improvisação. Aqui também teve essa briga política, Bolsonaro com a cloroquina lá no começo, o outro aqui com o Calcinha, juntou os governadores, entrou o STF no meio, juiz entrou no lugar de
de médicos, exato. Cada médico fala de um jeito, cada médico que você vai tem uma confusão na cabeça da gente, né? Que tá esperando alguém para nos guiar, para nos levar para um caminho que seja o menos sofrido, e a gente não percebeu muito isso. O que você acha que a gente vai aprender disso? Ou que os políticos vão aprender? Ou que a gente vai... Qual será a consequência disso no futuro, senador? Tomara, Emílio, tomara que a gente aprenda, que o legado fique para a saúde pública do Brasil, né? Que a gente fique com hospitais mais preparados, equipamentos melhores, né? Médicos mais treinados, né? E que a gente tenha condições de reagir e manter esse legado que nós vamos ter para o futuro. As pessoas sofreram, eu perdi pessoas queridas, como todos vocês, duvido que não tenha um que não perdeu um parente querido, um amigo querido. Enfim, uma pandemia que nos pegou de surpresa, o mundo ficou de joelhos, nós estamos lutando contra um inimigo oculto ainda, porque ninguém tem certeza de nada. Sim. Tem muita gente dando opinião que tinha que deixar para os médicos, tem muito político falando, né? Tem muito jornalista, parte de alguns jornalistas falando, dando opinião, não são médicos. Enfim, nós temos que deixar para quem entende disso, né? Ideias lógicas, ideias que vão nos deixar um legado desses 500 mil mortes, ainda não parou, né? Apressar a vacina, imunizar, cuidar da economia para não aumentar o caos, a dificuldade, as pessoas precisam trabalhar, o pequeno comerciante, o pequeno empreendedor precisa trabalhar, ele não tem como escapar, né? Então, essa pandemia vai nos deixar um aprendizado, que as pessoas passaram a conversar mais, porque ficaram mais em casa, as famílias trocando mais ideia, se cuidando, quem pôde se cuidar, mas tem gente que não tem opção, tem que ir para a rua todo santo dia, porque senão não vem pão para casa, né? Então, a pandemia, tomara que nos deixe maior equipamentos, número maior de equipamentos, hospitais preparados, médicos treinados. O SUS é um sistema que tem se fortalecido, tem demonstrado que é um sistema forte, né? E sem polarização. Isso não vai construir absolutamente nada. Querer encontrar narrativas para condenar A ou B. Nós temos que sair disso o mais rápido possível, o Brasil voltar ao normal, com algumas mudanças que vão ser para sempre, né? Proibição de se reunir, grandes números, isso vai demorar ainda, porque esse vírus não vai embora. Nós vamos vacinar, vamos ter imunidade e ele vai continuar. Nós vamos ter que vacinar todos os anos, que nem nós vacinamos da gripe, né? Senador, e o dinheiro? Porque foi feito durante a pandemia. É isso que eu penso, viu, senador? Você estava falando isso logo no começo da pandemia, a gente estava falando no programa aqui e a gente falou, tomara que pelo menos com essa pandemia a gente tenha mais hospitais, sim, que o melhores, se fortaleça, vai muita grana colocada, mas a gente não viu um hospital, só sumiu, o dinheiro acabou, a gente não sabe para onde foi, com esse negócio de fechar, tudo sem licitação, logística horrorosa. Governadores usaram desculpa da pandemia para pagar coisas que não eram ligadas à saúde, teve gente pagando precatório, eu sei que o senhor briga com isso, mas a CPI não vai atacar essa questão de desvio de verbas, inclusive chamando os governadores. Qual que é o instrumento que será usado para isso? Porque foi muito dinheiro, né? O Brasil é um dos países que mais destinou de dinheiro para o combate à pandemia. Sami, eu estou lutando e vou continuar lutando para que a gente possa seguir o caminho do dinheiro, da picaretagem que aconteceu nesse caminho. Tem compras vergonhosas e nós precisamos investigar, nós temos que encontrar força e convencimento na CPI para investigar aonde foi parar o dinheiro. Por exemplo, nós compramos respiradores em adega de vinho, precisava só uma nota para esquentar a operação. Deve ter sido comprado de compadres lá. Deixado de lado a empresa especialista que vendia os equipamentos para comprar de uma adega de vinho. Então, isso tem maracutaia. Nós compramos, o consórcio do Nordeste comprou em São Paulo, uma da Rempcare, comprou respiradores, 48 milhões, uma empresa que foi criada agora, fez 2 notas fiscais só, 48 milhões,
pagou adiantado e nunca recebeu respiradores. Então é patifaria na certa, né? É lá na Vila, no Real Parque de São Paulo, já fomos lá filmar, é num prédio residencial, não tem firma nenhuma. Então não é possível que a CPI só fique procurando narrativa de da onde é que veio o vírus, por que não foi feito isso, por que não comprou antes a vacina. Não comprou porque não estava aprovado pela Anvisa, ponto. É irresponsabilidade você comprar algo que não esteja aprovado, entende? Então, nunca foi tanto dinheiro como foi para os estados e municípios. Muitos governadores, infelizmente, e alguns prefeitos, pagaram outras contas que não devia pagar, meter a mão no baleiro, enfim, e isso nós precisamos responsabilizar. Senão a CPI, para que serve? Para fazer palanque político por Renan Calheiro? Para que ele passe a ser o paladino da moralidade pública? É para isso que serve? Claro que não, né? Então nós precisamos perseguir o caminho do dinheiro. Eu não vou desistir disso ainda. A CPI ainda não terminou. Senador, pois não, nessa corrupção que tem, a gente gosta das brigas, viu, senador? Na verdade é essa. Não, você gosta. Eu gosto. Eu, Daniel Zuckerman Gendler, Daniel Zuckerman Gendler, eu gosto das brigas. Você teve um embate acalorado com o ex-governador, com o Witzel. O que foi essa briga? O que você resolveu colocar o dedo na cara dele? O que aconteceu na CPI? Ele falou que o Witzel envergonhou e que ele foi uma negação. Foi pesado. Foi pesado. Eu quero dizer para vocês, eu sou um homem de bom trato. Sou um homem e um homem procuro ser o mais educado possível. Eu trato com as pessoas que todo mundo merece o nosso respeito. Para lá. Só que ele chegou na CPI como dando um discurso de bom moço, que foi injustiçado, que é perseguição política. Daí quando chegou a hora de eu inquirir ele, eu disse, eu ouvi um vídeo seu, um depoimento seu, que o senhor, aos prantos, disse que não ia largar a magistratura para vir fazer coisa mal feita. Eu digo, o senhor mentiu. Eu imagino as pessoas que o senhor julgou, que o senhor meteu a caneta e condenou. Porque na primeira, o senhor, um juiz federal, envergonhando a magistratura, a primeira oportunidade que o senhor teve na vida pública, na vida política, o senhor meteu a mão no baleiro. O senhor pagou 7 hospitais para um bando de picareta que só entregaram um. Enfim, e o dinheiro foi para conta da esposa dele, e daí? Então ele não gostou. Aí ele quis reagir para fazer um palanque político e eu tive que dizer para ele que ele tinha que baixar a bola. E foi o que eu fiz. Ele não tinha moral nenhuma para vir dar discurso ali. Porque era um juiz federal, um homem de 2 metros de altura, cheio de razão, veio para a vida pública e na primeira oportunidade meteu a mão no baleiro. Então isso é feio. Ele envergonhou a magistratura, o povo do Rio de Janeiro e os brasileiros. Eu tive que dizer para ele o que eu entendo que é verdade, né? Sem fazer curva nenhuma, né? Senador, falando em dinheiro, a gente sabe muito bem aqui no Pânico que privatizar é arrecadar, é deixar de gastar dinheiro com empresas que dão prejuízo, mas a gente vê, e abrir o mercado principalmente, mas nesse caso da Eletrobras, que agora a MP da Eletrobras está no Senado, a gente vê diversas distorções que agravam o corporativismo e distorções essas que favorecem privilégios, super salários, proteções e, literalmente, acho que o principal jabuti que está embutido nessa MP é o fato que aumentaria a obrigatoriedade de compra de energia de usinas termoelétricas em local e com preço determinado, e no caso seria uma usina só que cumpriria essas duas especificações. Portanto, eu te pergunto, tem cheiro, tem cara, tem rosto de favorecimento nessa situação toda, e aí? A finalidade original de uma privatização vai ser cumprida com essa privatização? Eu espero que sim, Marinho, eu espero que sim. Espero que sim. Nós aprovamos aqui no Senado, está indo agora para a Câmara, alguns ajustes será feito lá, já teve mais uma aprovação. Enfim, com a melhor da boa vontade, né? O Brasil precisa se preocupar com o setor energético, porque vamos retomar o crescimento econômico e vai faltar energia. Deu problema de estiagens, tem uma série de consequências. Então, uma empresa, quando você privatiza ela, se for em parâmetros republicanos, decente, com
organização, com fiscalização, com gestão participativa, ela melhora os resultados, é evidente que melhora. Então, o sentido de conceder a Eletrobras foi nesse sentido. Nós esperamos que, se alguma coisa foi colocada para privilegiar alguma região, norte-nordeste, onde produz menos energia, onde tem carvão, que é uma energia que não é limpa, mas precisa ainda continuar por um período até ela conseguir ser superada. Entende? Nós temos lá em Santa Catarina a Eletrosul, né? Lá em Tubarão, lá em Capivari de Baixo, que tem um passivo ambiental, a herança do carvão, da energia, que é muito importante ainda para aquela região. Né? Então, a privatização nos indica, nos leva a acreditar que seja para melhor, para que a gente tenha mais competitividade, que seja mais enxuta a empresa, que tenha mais, que coloque mais serviço à disposição da população brasileira. Né? Então, é nesse sentido. Agora, o relator teve que se virar nos 30 para conseguir rejeitar mais de 300 emendas, porque o parlamento é isso, tem interesses do norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, e tem conflitos muitas vezes, e que precisa ser equacionado no voto. Então, essa privatização, eu espero que seja do melhor formato e que venha dar retorno, principalmente à população brasileira, porque empresa pública não é para ter lucros grandiosos, é para entregar um serviço de boa qualidade para a população que paga imposto. É isso que a gente quer, um zelo, com responsabilidade. É essa a expectativa nessa privatização. É isso aí. Obrigado, viu, senador? Obrigado pelo papo aqui na Jovem Pan, com a gente aí, ó. Boa sorte aí na CPI. Eu, nesses momentos, meu querido Zuzu... Pois não. Nos momentos assim, eu vou buscar na Bíblia... Uma sabedoria, uma palavra amiga. E qual que você traz agora? E eu vou lá, esse lance da CPI, dos políticos falando... Os caras roubando pra cacete. Os caras roubando e tal, e não sei o quê, e a gente querendo saber, perdidos aqui no meio de toda essa politicagem, no meio de todos esses interesses, pelo poder. E aí? Tem lá o Lucas. Se você for no Lucas 8,17... Novo Testamento. Novo Testamento. Lucas 8,17. Lá tem um negocinho que muito fala? Interessante. Não, vou Tem falar aqui porque eu não sou Lucas. Eu não sou Lucas. Abre. Certo? Lucas o que? Você pode repetir? 8,17. Tá. Vai lá. Senador, muito obrigado. O Cid Moreira. Muito obrigado. Oi, viu, Miro. Oi, senador. Valeu. E oi, Emílio, Oi. eu posso... Você me permite eu fazer um pedido para vocês? Claro. Pela audiência que vocês têm, pela forma agradável, séria, descontraída e agradável que vocês têm. O Pronamp foi uma linha de crédito criada no Brasil, a melhor linha de crédito dos 30 anos. Não é porque é uma lei minha, mas eu queria que vocês nos ajudassem a cobrar dos bancos, porque já foi emprestado com muito sacrifício 37 bilhões de reais para micro e pequena empresa. E agora tem mais 5 bilhões que os bancos prometeram em alavancar por 4. Isso dá 25 bilhões. 20% disso para emprestar para a empresa de turismo, de eventos, que estão literalmente quebradas. Faz 16 meses que eles não recebem R$1. Então, eu quero pedir para vocês me ajudar a cobrar dos bancos se eles já alavancaram o que eles prometeram para o Pronamp, que é uma linha de crédito permanente criada pelo senador Jorginho, aprovada pelo presidente Bolsonaro, e todos os bancos estão fazendo, os bancos públicos, privados e cooperativa de crédito, para nós salvar a economia do micro e pequeno empresário, que são 98% de todas as empresas do Brasil. Então eu quero pedir essa ajuda para vocês. Boa, senador. Pode deixar, eu vou falar aqui com a Anitta agora. Eu ia falar com o Sami, que é do banco, mas agora a Anitta é a chefe dele. Muito mais chefe, ela é do Anitta conselho. E eu vou convidar, senador, para o senhor quiser vir aqui um dia aqui no estúdio, ao vivo, pra gente falar sobre isso. Pra gente falar sobre isso, pra gente bater um papo. Obrigado pelo seu tempo aí e bom trabalho aí em Brasília, senador. Obrigado, viu? Grande, Jorginho. Valeu. Um forte abraço. Muito bem. O Facebook do senador é Jorginho Melo, com 2 Ls. Boa. .sc, Instagram, Twitter e Telegram.